Bem, Pedro, antes de mais, olha, muito obrigado. Bem-ajas por este convite que tenho prestigia. Não, o convite é a mim que prestigia para esta nossa conversa. Só que isto não vai ser uma conversa. Não vai ser uma conversa porque esta tua obra intrigou-me de tal modo que, de certa forma, não tenho nada a dizer sobre ela. Tenho muita coisa a saber, tenho muita coisa a perguntar-te. E gostava que pudesse alinhar esta espécie de entrevista, digamos, inesperada, que eu gostaria aqui de te fazer, por curiosidade própria e pessoal. Parece-me uma excelente abordagem de um livro. Se o livro nos provoca perguntas, acho que alguma coisa... E oxalá serão as minhas questões que serão esclarecedoras para quem depois nos ouvir, mas não tenho dúvidas que as tuas respostas o serão. A primeira questão que me intriga, quer dizer, que exprime a minha surpresa é a seguinte. Esta obra de ficção, este teu mapa do mundo, surge no mesmo ano e poucos meses depois da publicação do teu primeiro livro de poesia. Um livro que tu disseste muitas vezes, em muitas entrevistas, que, enfim, apareceria quando tivesse 80 anos, que antes de 80 anos não ousarias publicar poesia. Ousaste, é o inferno, é o teu primeiro confronto poético do ponto de vista moderno com Dante, que anuncia outros confrontos futuros. Tu próprio o admites também em algumas conversas que estão por aí publicadas. E de súbito, quando se esperaria desenvolvimentos desse primeiro confronto, de súbito surge esta obra de ficção. Eu pergunto, de que lugar de ti, ou de que necessidade tua é que surge este mapa do mundo? Então, aí é muito fácil responder-te, porque a ordem de publicação dos textos não é, como compreendes bem, a ordem da escrita. Este texto existiu na gaveta e numa espécie de purgatório, agora se pode usar a palavra de maneira um pouco metafórica, esteve em lume brando durante muito tempo. E, pura e simplesmente, ele surge aqui não num confronto contra o inferno, mas também não numa sequência direta e imediata, mesmo se, quando nós escrevemos, e tu sabes isso muito, muito bem, quando escrevemos, os nossos textos são todos ligados. Sim. Mesmo um texto bem distante no tempo pode estar muito próximo em termos de ressonância. Sem dúvida. E como tal, há infernos aqui, tal como haverá... Sim. Há neste todos os saltos do universo. Há aqui um pequeno inferno neste livro, não é? Muito claro. Mas já vamos ao tema. Eu gostaria de primeiro que me falasses da forma do livro. Há uma característica que, digamos, de toda a tua produção, desde a produção ensaística, à produção agora poética e à produção de ficção, que tens vindo a publicar desde há largos anos, e que é aquilo, passa aqui o termo, é o caráter mais ou menos transgénero, digamos assim, dos teus textos. Isto é, não é fácil catalogar, regra geral, os teus textos. Não por acaso, muitas vezes diz-se Pedro Eiras, escreve prosa de uma forma poética, os textos em prosa dele são textos poéticos, ou então os textos de ficção têm um pêndulo ensaístico muito, muito vincado, etc. E tu, em entrevistas tuas que tenho lido, tens assumido, digamos assim, esse caráter transgénero. Creio que é uma característica, portanto, desse ponto de vista não é algo novo, não é isso que surpreende neste mapa do mundo. Agora, o que surpreende, diria eu, não sei se concordas comigo, é que a especificidade na tua obra, tanto quanto eu a conheço, deste mapa do mundo, é que é uma obra de ficção, assumidamente de ficção, mas que digamos, escrita no limiar, no limite entre dois géneros. A narrativa, digamos assim, e o teatro. É como se, mais uma vez, tu quisesses levar os géneros tradicionais, os géneros clássicos, a um limite no qual cada um desses géneros por ti praticado
se funde ou se confunde com outros géneros, como que se torna outro e faz o outro género no qual ele se torna, por sua vez, tornar-se o primeiro. Ora bem, faz sentido esta... Faz, e é muito curioso a maneira como colocas a questão, porque gosto muito dessa ideia desse transgénero, conheço os géneros, sei as gramáticas dos géneros, evidentemente, e depois dentro desse saber tento deslocar e desarrumar e aproveitar as regras de um género num outro. E ver o que acontece. Quer dizer, faço minhas as forças de determinados modelos, que me interessa muito aprender, dominar, manipular, e depois, ao mesmo tempo, tento também desobedecer. Por dentro. Sim. O que é um lugar muito bonito para... Subverter. Quer dizer, vale a pena entrar dentro para deixar lá dentro a bomba que desconstrói e que mina pelo interior. Não é um cerco por fora, é mesmo uma tentativa de infiltração. Agora, ao mesmo tempo, e eu até julgava que a tua pergunta ia por aí e depois desviou para o trans. Sou um formalista, de muitas maneiras. Estou continuamente a interessar-me desafios formais, regras um bocadinho, talvez arbitrárias. Muito bem, vou por este caminho. Porquê? Porque sim. Vou usar esta ferramenta porque quero ver como ela funciona. E a partir daí é como se eu próprio, que nem um Houdini, de alguma maneira me tivesse atado, porque qual é a graça do Houdini? Claro, é sair da armadilha que montou. Mas ainda antes, nós temos um prazer de ver o Houdini aprender-se. O jogo de inventar a armadilha, a maneira como se constrói o constrangimento. Travar-se na sua própria trama. Exatamente. Cair na rede de aranha que ele próprio constituiu. E de repente, no fim, quando espectavelmente ele sai de lá e livra-se das algemas e das correntes e das correias, claro que isso é interessante. Mas ainda antes, há este gozo de montar a jaula, montar a gaiola. E os textos têm isso e, às vezes, acredita, às vezes é um tormento. É pura tortura, não é? Eu não poder desobedecer ao meu jogo. E porquê é que eu inventei aquele jogo? Alguém me apontou uma pistola? Não. Ou melhor, sim, eu aponto a pistola da forma... E a partir daí, sim. Então, como é curioso e como é contraditório, por um lado, o formalismo levado ao extremo, às vezes com fenómenos de simetrias secretas, jogos de cores, equilíbrios de fonemas, eu sei lá, e por outro lado, a desmontagem disto tudo num lugar para lá dos géneros. Incluindo o teatro dentro da prosa, sim, sem dúvida, incluindo duas vozes, o pai e o filho, que falam, e uma terceira voz que fala à sua maneira, mas não é para os ouvidos humanos, etc. Pois porque, não sei se concordas comigo, mas foi isso que me fascinou, é que isto não é uma peça de teatro. Formalmente não é uma peça de teatro, não está como tal organizado, mas no fundo do princípio, da primeira à última palavra do texto, é uma alternância de falas de pai e filho, e toda a narrativa, tudo aquilo que vamos sabendo de ambas as personagens, é do interior desse diálogo que emerge. Isto é, não há uma narrativa na qual se inicia o diálogo é toda a narrativa. E, portanto, o teatro, a teatralidade formal, digamos, da obra, é a própria narrativa não teatral que aqui se constrói, que aqui se tece. Há uma narrativa teatralizada e um teatro narrativizado, de certo modo, digamos, romanceado, de algum modo, se assim posso dizer. Sabes que os meus textos de ficção são sempre de primeira pessoa. Mesmo quando não há esta alternância entre um eu e o outro eu, há um eu central que assume sou eu que estou a narrar e, portanto, esta é a minha perspectiva do mundo. Tudo isto porque não interessa aquele narrador, enfim, um dia se calhar vou escrever tudo ao contrário, eu escrevo. Mas não me interessa muito aquele narrador heterodiegético de terceira pessoa que diz, para usar a frase de Valéry, a Marquesa saiu às 5 horas. Exatamente. Isto é, aqui está uma frase real que apresenta o real de maneira objetiva e direta.
Eu não acredito muito nesse mecanismo de uma atestação da verdade por fora. Eu acho que só podemos ver não a verdade, mas a perspectiva, e não de fora, mas por dentro. E aqui são 2 ou 3 perspectivas: a perspectiva do pai, a perspectiva do filho e a perspectiva do touro. Exatamente. Que é já lá vamos. Claro. E isso que dizes permite-me passar então agora à temática do livro que me intriga. Desde logo temos aqui uma coisa como já há pouco disse, quer dizer, nós temos aqui um diálogo. Bom, que não é um mero diálogo entre... Mero que não tem nada de restritivo ou de negativo. É apenas um diálogo entre 2 personagens, pai e filho, que não são, vamos já ver, as únicas personagens. Bom, há outras que emergem desse diálogo. Há 2 personagens que dialogam entre si, mas em termos tais que não fazem disto uma peça de teatro, como já aqui vimos, num texto dramatúrgico. Há um drama, que aqui se passa, o tal Pequeno Inferno, que há pouco falávamos, já vamos falar dele, mas cada fala constitui por si um pequeno capítulo, digamos assim. Portanto, a estrutura é narrativa, mesmo se tudo que há é diálogo, e nada, nenhuma palavra é exterior a esses diálogos e que fiz essa tal narrativização do texto. Bom, mas por outro lado é um diálogo impossível. Sim. É um diálogo perfeitamente possível. É um diálogo... Ora bem, primeiro ponto. É um diálogo de surdos e de surdos num primeiro sentido. É um diálogo, se bem entendi, entre 2 perspectivas, eu diria, do mundo e da vida, entre 2 mapas ou 2 mapeamentos do mundo perfeitamente contraditórios, digamos, incompatíveis, irreconciliáveis. É mais ainda um diálogo de surdos, sendo um diálogo entre um pai e um filho. É um diálogo que se processa todo ele ao longo de um funeral, desde a saída do féretro da igreja até ao enterro, e é o funeral do filho. Ou seja, é o diálogo entre um vivo, o pai, e um morto, o filho. Pelo que, obviamente, depreende-se que é um diálogo cujo palco é todo ele a mente do pai. É um ajuste de contas do pai com o filho, ou melhor, através desse diálogo, um ajuste de contas do pai consigo próprio, digamos assim, com a visão do mundo do filho, mas também com a sua própria visão confrontada com a do filho. Faz sentido esta visão? O livro, para lá do touro, que vai desequilibrar a estrutura toda, o livro dá praticamente tantas páginas ao pai como ao filho. Sim. E neste sentido, é verdade que nós sabemos que tudo isto se passa na mente de um vivo, mas o livro também admite a possibilidade de tudo se passar na mente de um fantasma. E então aí também pode ser o filho a conciliar-se consigo mesmo, ou rever uma vida terminada, ou acusar, ou... Não sei. Aí tenho muita dificuldade em falar. Aliás, parênteses rápido. Sabes que esta é a primeira vez que eu falo do livro. Por quê? Porque ainda não calhou, porque o livro saiu há pouco tempo, porque estamos em pandemia e as pessoas não se encontram, então não calhou ainda. Esta Sousa Dias é a primeiríssima conversa que eu tenho sobre... esse estatuto que concedes, essa honra. É muito, muito, muito bom poder receber esta tua leitura e estar na Flaneur, que é um sítio que tanto me apaixona, sem dúvida. Agora, eu não tenho ainda respostas. Repara, quando escrevemos e publicamos um livro, levamos um certo tempo a começar a encontrar as respostas que nos são provocadas pelo exterior. Depois há um dia em que até começamos a sistematizar e fazemos batota com nós próprios. E começamos a saber as respostas de cor. E quando me perguntarem A, eu respondo B. E se me perguntarem C, eu respondo D. Eu estou completamente aquém disso. Logo, eu sei muito deste livro, evidentemente, porque o escrevi. Mas neste instante, eu sou também um leitor desamparado. Como também perplexo perante o próprio livro. E perante as tuas perguntas, e perante a tua reação de leitor. Mas eu gostava só de demorar, não é chegar a uma... Compreendo isto, que está bem sucedido comigo e com aquilo que eu escrevo, que não é
melhor e ficcional, mas ensaístico, mas também, quer dizer, sinto sempre que os livros, de certo modo, me transcendem completamente e que demoram imenso tempo a descobrir neles sentidos possíveis, que muitas vezes são ouvidos de fora e que estão lá, que acabam por reconhecer que estão lá e que me escaparam no momento em que escrevi o livro. E, portanto, compreendo isso. Agora, gostava que me dissesses se concordas com esta... Porque vais caracterizando à medida do diálogo muito bem, digamos, o mapa, o mapeamento do mundo da parte do pai e da parte do filho. Temos um pai que é urbanista, construtor de cidades, designadamente, depreende-se da leitura do livro, construtor daquela cidade ao longo da qual o féretro passa a caminho de cemitério. Bom, portanto, é alguém que, de certo modo, representa um pouco o espírito da ordem, da racionalidade geométrica, digamos assim, um certo espírito racional, racionalista, de ordenação do mundo e da vida. Isso mesmo. Por outro lado, temos o filho, que é coreógrafo, ou pelo menos afeiçoado à dança, portanto, representativo daquilo que Nietzsche poderia chamar um certo espírito de leveza, digamos, um espírito afirmativo das forças, como dizer, caóticas ou caósmicas, digamos assim, dionisíacas da vida, digamos, de uma certa hubris vital. Aliás, tu tens uma frase, o filho, neste teu texto, tem uma frase muito curiosa que diz: a minha única medida é a desmesura. Bom, este confronto, assim, nestes termos, faz sentido para ti? Sim. E é um confronto, sim, entre todos os elementos dicotómicos, ordem e caos, e Apolo e Diónisos, e etc. Quer dizer, é um diálogo de surdos, por um lado, mas ao mesmo tempo tão antigo como... Sim, como o próprio mundo. Exatamente. Sim, o mundo humano, pelo menos desde que há... É desse mundo que falamos aqui. Humano, sem dúvida. É desse mundo que falamos aqui. Sim, existem pedras, existem casas de tijolos, naturalmente, mas esses não falam. Ou melhor, quando o tijolo fala neste livro, por assim dizer, são eles. É o pai, é o filho. São eles que emprestam vozes às coisas o tempo todo. E estas vozes são as vozes, lá está, do bem e mal, dentro e fora, alto e baixo, ordem e caos e cosmos, e etc. Então, sim, este livro é muito excessivo, não é? Suponho que do início ao fim ele é excessivo, é exigente do leitor, e é um livro não muito extenso, não é 120 páginas. Sim, não é exatamente... Se lê muito agradavelmente e muito depressa. Isso não eu falo por mim, eu falo pelos outros leitores possíveis, falo por mim, mas sem dúvida, lê-se muito bem, muito agradavelmente. O escritor tem muitas dúvidas, não é? Não, lê-se, e é um livro que aprende, é um livro que intriga tanto mais, eu falo por mim, insisto, mas intrigou-me tanto mais quanto mais fui avançando na leitura. Ai, que bom, excelente. Por mim isso é muitíssimo bom, porque quando alguém escreve, não sabe se está a escrever um texto legível. Ou melhor, nós sabemos escrever legível, nós sabemos obedecer a um paradigma e escrever para vender e para ir de encontro a um mercado e a um público e a um crítico e a um prémio. Sabemos fazer isso, não é difícil, de resto, escrever mais do mesmo. Bom, pronto, que é aquilo que tu já disseste várias entrevistas que não queres. Aliás, tu dizes uma coisa interessantíssima que eu subscrevo, enquanto o autor também subscreve, mas sem ser reservas, tu dizes alguns numa entrevista esta coisa deliciosa que para ti cada livro é uma experimentação radical, é uma experimentação nova e que preferes 1000 vezes, digamos assim, desiludir o público, o teu público, aquele que se possa chamar o teu público, mas do que tê-lo por certo porque aplicas uma fórmula que já deu sucesso. Preferes arriscar uma nova forma, nem que isso te faça perder o público, do que, digamos, ter a certeza de que não perdes o público, porque a fórmula é uma fórmula já batida, quer dizer, que já deu sucesso, é um modelo que tu, enfim... Eu, de facto, eu digo isso porque eu creio que, eu digo isso, é o meu terror, é o meu grande terror como autor, e percebi que é também o teu. É uma pessoa tornar-se uma espécie de autoplagiador, sem disso se aperceber. Exatamente. Tornar-se um pouco o clichê de si próprio. É que aí o segundo livro já não vale a pena. Se o segundo eu penso isso, primeiro... mas não faltam autores que fazem uma carreira justamente assim. Sim. Aplicando uma fórmula de sucesso.
E não só na literatura, não é? Não só na literatura, também nas artes plásticas, etc. E até na própria vida, não é? Repetir na terça-feira fazer o mesmo que se fez na segunda e na quarta o mesmo que na terça. Pronto, Kant leva isto, como nós sabemos, àquele excesso caricatural e tudo bem, Kant é um radical à sua maneira, mesmo no instante em que está a repetir uma certa ordem das coisas. Tudo bem. Agora, sim, lembro-me de dizer isso noutro contexto e acho que mantenho, sim. Bom, os nossos livros não são todos iguais e sentimos-nos mais próximos de uma escrita do que de outra e às vezes sentimos-nos mais próximos de um livro bem antigo do que de um outro mais recente. Pode acontecer. Mas a partir daí eu não vou agarrar aquele livro do que continuo a gostar para repeti-lo outra vez e fazer uma telenovela a metro, estendendo com sequelas e prequelas, como o comércio faz, não é? Do comércio cinematográfico. O cinema, estava a pensar no cinema também. Agora vamos fazer o contra-ataca e o regressa, e agora a infância de lá para trás, flashback, etc. Que é uma batota bastante tenebrosa. Eu sei que vai de encontro a um apetite e é uma coisa calculada. Não há aqui nenhum acidente. Ninguém faz isto. É uma forma de sucesso. É uma forma de sucesso. Exatamente. Pode naturalmente falhar, mas quer dizer, em princípio está sempre garantida em termos de sucesso. Salvo exceção um bocadinho anómala, isso resulta mesmo. Funciona. Agora, é muito bonito falhar. É muito bonito de tal forma que tu citas o tempo todo, os dias todos, as aulas todas, para a sua vida, a dizer que é preciso falhar melhor e inventar nova falha. Escrevi um texto todo e que dá título de um livro que conheces, sobre Zizek, a partir dessa forma, que eu acho extraordinária, não é? Falhar melhor. Não ter medo de falhar, procurar falhar, sim, melhor. Por alguma razão, todos nós decoramos esta frase de Beckett, não é? Sem dúvida, sem dúvida. No meio de tantas outras frases, e decoramos outras também, outras que estão absolutamente vivas, mas esta tem um lugar bem peculiar. E sabes, uma das primeiras leituras que me fascinou, no início da adolescência, foi Gide. Porque o Gide tem livros que são praticamente blasfemos, e depois, a seguir, publica um livro absolutamente ortodoxo dentro de um cristianismo vado de Roma, etc, etc. E depois publica um terceiro livro que é de uma ambiguidade religiosa gigantesca, etc. E isto fascina-me muitíssimo, esta possibilidade de não estar a assentar uma torre de Babel em que os tijolos todos vão no mesmo sentido, mas construir, desconstruir, pôr em movimento, perder outra vez. Sem dúvida, sem dúvida. Isto agrada-me. Pois, eu também gosto muito disso. Quanto ao Gide, isso seria uma outra conversa, que eu ideia esta toda, porque eu, interiormente, nunca perdoei ao Gide aquele relatório de leitura do Proust que ele fez para a Gaimar. Mas esse é o meu problema com o Gide. Gide era humano. Sem dúvida. Bom, e falta-nos falar dessa personagem. Eu diria que nos lembrar 4 personagens: o pai, o filho, a mãe. Não esqueçamos. E depois o touro. Que tem um livro. O livro, este teu mapa do mundo, organiza-se em 3 livros. O livro do pai, o livro do touro, entre os 2 livros, o livro do filho. Não está. Posso entrar, mas já está. É curioso que o livro do filho é um livro opaco. São páginas negras, são páginas completamente negras, escuras, porque não há ali, não há uma inteligibilidade, é uma figura que está para lá do inteligível, uma figura que está para lá, está aquém até da própria linguagem, qualquer coisa que irrompe, aliás, é o filho que invoca o touro. O pai diz mesmo que não sabe o que é que ele está a falar. Que touro é esse? E o filho é a personagem, digamos, da Hybris, de Dionisíaca, neste diálogo. Diz que portanto, estamos perante uma figura que é metafórica, que é uma figura espectral, fantasma, não é? Que, diz o filho, que ronda a cidade, que ronda os muros da cidade, que marra contra as muralhas, procurando as ínfimas fendas por onde se libertar, por onde libertar a sua força, a sua violência.
esta é uma frase lindíssima que eu estou convencido que cedo ou tarde vou citar um texto meu, que não sei um texto de ficção, um texto de uma frase que eu acho lindíssima, que diz: uma brecha é uma brecha, mesmo invisível. Tu dizes, Bel, o filho do teu livro diz isto: uma brecha é uma brecha, mesmo invisível, e ninguém sabe quantas brechas é feita uma derrocada. Isto é uma frase extraordinária. Isto é uma frase de quantas brechas, de quantas pequenas fissuras invisíveis se faz depois, até socialmente, politicamente, revolucionariamente, a grande explosão. A grande explosão, isto é extraordinário. Nós passamos a vida a só reparar na última gota de água. Exatamente. E pensamos que o acontecimento é isso. Exato. Quando o acontecimento foi todo esse processo invisível, Claro. essas ínfimas brechas que se vão como que acumulando microscopicamente, ou invisivelmente, até se visibilizarem na grande derrocada. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Para todas as O nazismo revoluções. o nazismo pode ser visto um exemplo disto mesmo, Mas não é? a Revolução Francesa também. A Revolução Francesa, mas, exatamente. Enfim, Exatamente. basicamente tudo. Portanto, será que vejo bem, quando interpreto esta figura fantasmática, espectral do touro, como uma espécie de alegoria, digamos assim, àquilo que se poderia chamar, um pouco bergsonianamente, o ímpeto vital, renovador, que desfaz ou subverte todas as ordens, digamos, do real, todos os planos racionais do mundo? Sim. O touro é o terceiro, não é? É o terceiro. Eu bem sei que existe também, enfim, numa categoria ou outra, com certeza, mas dentro deste livro há, sim, o livro do pai, o livro do filho, o livro do touro, e o touro, que tem aquela presença fantasmagórica, espectral, E transversal no diálogo, e exatamente, transversal em todo o diálogo. ele funciona como aquela brecha, mais uma vez, que rompe a simetria até ali bastante estrita. Exatamente. É a figura assimétrica por excelência neste diálogo. Sim. Ou melhor, é a figura que impede o diálogo de se tornar simétrico. Isso. Digamos assim. Agora, para acabar este diálogo, para acabar este diálogo, não, esta espécie de entrevista que não me honra, vou só resolver para aquilo que mais me implica neste teu livro. Eu confesso, minha culpa, que é aquilo que nele mais dificuldade tenho em compreender. Como já vimos, é um diálogo entre um pai e um filho, mas supostamente processa-se durante o funeral do filho. Portanto, morreu, o filho defenestou-se, o filho é representante daquilo que se poderia chamar de tal espírito de leveza, o filho numa espécie de último desafio, de última insolência final contra o espírito de gravidade representado pelo pai, digamos, lançou-se pelo ar, janela fora. Bom, ou como ele próprio diz, a queda não deve impedir o salto. É uma frase também muito bela tua. Agora, o que é que este suicídio significa? Porque temos o representante da ordem racional das coisas, o pai, e o representante do espírito mais subversivo, o filho. Mas quem fica, no fim, é o pai, não o filho. Sim. Intriga-me este desenlace, intriga-me. Há uma simetria dentro deste livro cheio de simetrias. Há uma profunda assimetria entre ficar e passar. E o filho é aquele que passa. Enquanto o pai constrói Ele próprio para diz os várias vezes. Sim, isso. O pai constrói para os milénios que hão de vir e o filho destrói para o instante. E isto faz parte do combate entre os dois. Mas não haverá aí, agora é essa a minha questão final, não significará isso da tua parte, uma espécie de visão pessimista, digamos, por exemplo, da história, por exemplo, da realidade, isto é, todas as subversões, todos os momentos mais disruptivos em termos históricos estão condenados a serem recuperados para uma nova ordem. É sempre a ordem o que sobrevive, é sempre, todas as resistências estão condenadas a serem como que ultrapassadas numa ordem nova. É isso? Isso, meu caro Sousa Dias, já não consigo responder. É a grande questão em aberto, deixada por este livro. Sem dúvida. O livro, não responde, sim, o livro é trágico. E quanto a Completamente, isso, não há completamente, dúvida, não é? completamente. Existe uma tragédia dentro do livro, tal como existem tragédias no mundo, e o livro fala destas tragédias.
Até que ponto uma destas personagens é vencedora e a outra é uma vencida? Não sei. Quando aquele que parece vencer, na verdade talvez tenha perdido. Será que ao contrário também se verifica? Não sei dizer. Não, de facto é extraordinária essa abertura, ou digamos, essa ambiguidade que é característica do livro. Eu não sei se estou satisfeito, mas muito satisfeito. Eu só faria uma última, mesmo uma verdadeira questão, é o que esperar no futuro de Pedro Eiras, ficcionista, de Pedro Eiras, autor de ficção. Então, essa pergunta que eu não sei mesmo de todo responder. Estranho seria que soubesses, mas quer dizer, teremos com certeza mais obras de ficção no futuro. Oxalá, mas é tão difícil pensar qualquer tipo de futuro e pensar o que vou escrever justamente por eu recusar essa máquina da repetição. Enfim, tento pelo menos. Se essa máquina existisse em mim e na minha secretária de trabalho, bom, então eu dizia-te os 10 títulos seguintes, ou 20 ou 30 títulos. Justamente eu não sei e é importante eu não saber. Eu concordo contigo, mas significa isso, obviamente, que neste momento não tens nada em vista em termos de ficção. Aqui dentro. Olha, muito obrigado por esta nossa conversa. Muito obrigado. É amigo de prestigia. Olha, Bem-ajas. obrigado pela leitura. Obrigado. Bem-ajas.